Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês que nos acompanham os debates sobre os temas do momento que impactam a nossa sociedade. Cruzando as Conversas pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da NET e também das redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem através do live stream, que já está no ar, e também através do WhatsApp, que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Sua participação é muito importante, então não deixe de curtir e de compartilhar. Na edição de hoje nós vamos falar sobre as recentes votações que se deram na Assembleia Legislativa. Vamos falar sobre a situação fiscal do Rio Grande do Sul, as medidas que o governador Eduardo Leite quer implementar para tentar sair da crise e as polêmicas do momento. Para tratar dessas questões todas, eu convidei o deputado Sérgio Turra, do PP. Bem-vindo, deputado, seja novamente bem acolhido aqui na nossa emissora. Muito obrigado, Guilherme, é uma satisfação estar aqui, não é? Pela segunda vez. Eu quero desde já agradecer ao convite, não é? Saudar aqui também, vou anunciar já os demais candidatos. Deputado Záquia, parceiro de time. Ex-deputado. Né? Ex-deputado, mas sempre deputado. Professor Camilo aí, com quem nós teremos um bom bate-papo aí sobre efetivamente toda essa situação que envolve o Rio Grande do Sul, o Brasil. Acho que um momento de mudanças importantes, não é? E de pensar, acima de tudo, no futuro da nossa gente e especialmente do nosso Estado. Muito bem, como bem anunciou o deputado Turra, quem também está aqui é o ex-deputado federal Luiz Fernando Záquia, pela primeira vez no programa. Záquia, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Prazer é todo meu, e principalmente na companhia. E também de um assunto extremamente importante. Venho aqui como cidadão, não venho mais como deputado estadual, não venho mais como liderança política do meu partido, mas cidadão, preocupado sem dúvida alguma, com a situação do Estado e principalmente com o seu futuro. Muito bem. E também o professor Camilo Borner, que já teve algumas participações aqui no programa. Camilo, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Fazia um tempo que eu não vinha. É verdade. Vai ser um prazer aqui, certamente, a gente conversar os assuntos do Rio Grande do Sul. Coisas, algumas desagradáveis e outras que eu considero boas. Porque, afinal de contas, independentemente de quem seja o governador, a gente faz votos que se equalize a questão do Estado e se resolva a crise que a gente tem de forma permanente aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu também convidei para a edição de hoje do programa a deputada Anne Ortiz, mas em virtude de problemas pessoais, compromissos e agenda pessoal, ela não pôde comparecer. Eu havia convidado até com antecedência, mas a gente sabe que às vezes a gente é surpreendido por outras situações. Então, a deputada Anne Ortiz continua convidada para estar aqui no Cruzando as Conversas. Numa próxima oportunidade, ela se une a nós para analisar esses e outros assuntos. Muito bem, eu vou começar pela questão do IPVA, que foi o grande tema do Estado no início dessa semana. O governador Eduardo Leite aparentemente ouviu o conselho, inclusive, dos parlamentares da base e recuou da sua decisão. E vocês estiveram lá, juntos a ele, na manhã, dia seguinte ao anúncio dessa medida de acabar com o parcelamento, acabar com a antecipação, com o desconto por antecipação e antecipar a janela de pagamento para janeiro. O que os deputados falaram para convencer o governador a recuar da sua decisão inicial? Bom, Guilherme, em primeiro lugar, uma decisão que tomei conhecimento no dia em que foi anunciado, né, uma surpresa. Eu tenho alergia quando o tema é imposto, porque via de regra o Estado, para encontrar suas soluções, ele
penaliza o cidadão, não é? Ele pesa no bolso e eu entendo que o Estado tem que fazer um regime, diminuir o seu tamanho. Então, eu tenho alergia de tratar desse tema, né? E ainda mais num momento como esse, né? De crise, final de ano, início de novo ano, né? Uma medida que, sem dúvida alguma, não surtiria, na minha opinião, efeitos práticos, né? Para o Estado, para o caixa do Estado, até porque talvez a repercussão negativa fosse maior ainda. Servidores recebendo parceladamente, sem perspectiva, talvez, de receberem o 13º em dia, um cenário que não era propício a isso, não é? Então, lamentavelmente, eu acredito que o governador ouviu, num primeiro momento, os técnicos, né? E não conversou com a sua base, com as lideranças políticas, enfim, com quem convive o dia a dia da população e sente, não é isso? Mas, por outro lado, acho que é importante ressaltar a grandeza que teve o governador de assumir o equívoco, corrigi-lo em tempo, não é? E foi o que foi feito na manhã da quarta-feira. Mas realizou um prejuízo político, né? Não realizou um prejuízo político, não há dúvida disso, né? Não precisava, uma medida que granjou antipatia de 100% gratuita, né? Da população, todos, empreendedores, cidadãos, enfim, de todos nós. Eu, desde o primeiro momento, me posicionei via redes sociais contrário, fomos dialogar, né? Para que houvesse a reversão dessa medida, como de fato acabou acontecendo, né? Então fica a frase da CIS Brasil, né? Ceder à razão não é ser vencido, é triunfar. Óbvio que não precisava tudo isso, né? Esse desgaste todo, mas enfim, né? Nós temos que encarar os fatos agora como eles aconteceram, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, serve de lição também, não é? Serve de lição para que haja um diálogo quando se tratar de medidas diferentes que impliquem no bolso do cidadão, medidas como essa que foram tomadas. Eu acho que a partir de agora haverá, não é, um diálogo, uma conversa, uma atenção, uma sensibilidade maior, né, por parte do governo, como deve ser. Né? Mas surpreende um pouco, né? Porque afinal de contas esse governador foi eleito falando que ia ampliar o diálogo, né? De repente toma uma medida dessas de uma hora para outra, surpreendendo a sua base. Vocês não sabiam que ele ia, de repente... Mas veja bem, eu não vou aqui crucificar o governador e nem dizer que não é alguém que dialoga. Não dialogou neste tema, não é? Talvez tensionado pelo momento, não é? Precisando efetivamente encontrar soluções financeiras, tenha se levado por técnicos, por quem entendia que esse era um encaminhamento que faria bem para o Estado. Opinião não faria bem de maneira alguma, ao contrário, inclusive acabou contaminando a outra medida que foi anunciada, que é o Refaz. Que é necessário. Que é positiva. Que não é uma medida deste governo apenas, que infelizmente a gente não está na condição de Santa Catarina, que lá não tem Refaz, né, por circunstâncias óbvias, né, e que você acaba daí mal comparando, bom, o mal pagador é beneficiado. O cidadão que paga em dia é penalizado. E não é isso, essa é a visão, né? É o senso comum, né? E é o que passou, então, acabou desagradando, inclusive, com relação às duas medidas, né? O próprio anúncio simultâneo foi, de fato, um grande equívoco político, mas eu repito aqui, e acho que a gente sempre tem que olhar a metade vazia e a metade cheia do copo, né? Um gesto de grandeza do governador, de voltar atrás, de assumir a responsabilidade pessoal, né, por esse equívoco, e eu acho que é o que fica, né, disso. Záquia, tu que tem uma longa trajetória política, como é que explica o governador pegar uma casca de banana, jogar na frente dele e escorregar na casca de banana? Eu acho, o deputado Sérgio tem razão, eu acho que uma característica do atual governador é que é um homem de diálogo. Ele sempre vendeu e ele sempre teve essa postura quando prefeito de Pelotas, até então como governador. Ele soube trabalhar bem essa relação com a Assembleia Legislativa, trouxe os partidos para dentro do governo, o próprio MDB, que foi seu antagonista no processo político, compôs com tranquilidade com os deputados. Quer dizer, o homem estava construindo um bom entendimento. E eu acho que faltou conversar com o seu travesseiro.
Eu acho que talvez, e tu tem, Sérgio, razão, quando a pressão do momento, lógico, a influência do técnico, às vezes o técnico quer o resultado, ele não consegue fazer a avaliação da sensibilidade e a avaliação política. E nas duas errou, né? Não teve a sensibilidade do momento. Quer dizer, eu vou penalizar o contribuinte que já está recebendo seu pagamento, seu salário atrasado e parcelado. Eu vou fazer com que ele antecipe um pagamento, que podia ser 3 meses depois, vou tirar a vantagem, quer dizer, e a contrapartida eu faço com que o seu salário, né, vai estar recebendo atrasado, está recebendo parcelado, e o 13º sabe lá quando vai receber. E estou trazendo para o mês de dezembro um pagamento ao mês de janeiro. Quer dizer, e faltou a sensibilidade de avaliar o momento, é inadequado. Até poderia ser uma solução financeira interessante para o Estado, o que não era. Era pequeno o seu resultado financeiro. Ora, mas, se não me engano, 27, 28 milhões de reais a mais, o que não dá nem um mês do custo das merendas. Então, é desprezível. Guilherme, é uma atitude, uma decisão que ela desagradou 100%. O Turra falou com razão, quer dizer, até pessoas que talvez não teriam o prejuízo da sua decisão, desagradou. Foram impactadas negativamente. Olha, eu tenho o meu comércio, vai afetar o meu comércio. Eu já não sei se vai afetar, mas já estou achando que afeta, porque o ambiente já é ruim. É um ambiente de crise no Estado, é um ambiente de dificuldades, é um ambiente de poucas soluções positivas que a gente possa olhar a curto e médio prazo. Isso assusta. Quer dizer, e me surpreendeu, porque o governador Eduardo Leite, ele é um homem que tem essa sensibilidade apurada, é um homem que consegue avaliar este contexto e está dentro das dificuldades. Olha, se não sabia lá, quando candidato, o tamanho das dificuldades, eu até posso acreditar. Não acho que foi de má intenção, quando lá no processo eleitoral dizia que não ia atrasar salário ou que botaria num ano o salário em dia. As informações, às vezes, dos seus técnicos, aqueles que trabalham no plano de governo, no futuro plano de governo, poderiam ter sido um pouco equivocadas. E no entusiasmo do processo eleitoral, para que se tenha um resultado positivo, diz coisas que certamente é cobrado ali na frente. Então, me parece que um erro político... ele teve a grandeza do reconhecimento. Isso é verdadeiro. Isso mostra uma grandeza política. Mas foi um erro político, um desgaste absolutamente desnecessário e as pessoas ficam um pouco receosas em determinadas decisões que possam ser tomadas, porque já começa a olhar e a analisar com mais profundidade qual é o benefício que está vindo para o Estado. Porque faz todo esse barulho, criando essa dificuldade para o Estado, para os contribuintes, para ter um resultado de 27 milhões, que não ia resolver. Olha, se vai resolver o problema da Folha, ok, vamos fazer mais um esforço e talvez todos pudessem colaborar, mas não, ia pagar... Como diz o Turra, como tu disseste, nem a merenda. Então, acho que esse foi o equívoco. Importante que em tempo conseguiu reconhecer seu erro, teve a grandeza de publicamente dizer, olha, eu errei e reconheço, quer dizer, isso é importante. Agora, eu fiquei um pouco mais preocupado, aí falo quem está à distância, Turra, porque eu acho, por exemplo, o Otomar Vivell, o chefe da Casa Civil, político excepcional, acho uma figura extraordinária, um homem de diálogo, um homem articulador, um homem construtivo. A sensação, e digo para quem está à distância, que o Otomar também foi vendido nesse processo, que o próprio Otomar não sabia direito, porque eu tenho absoluta convicção... Daí revela um problema de comunicação interno no governo. Eu tenho absoluta convicção que o Otomar, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, se ia botar a mão em cima, governador, vamos devagar, vamos conversar com a Assembleia, vamos conversar com as lideranças políticas importantes que dão apoio ao seu governo, porque esse resultado não resolve o Estado e vai criar um... Né? Então, a sensação que me passa é que isso foi meio que influenciado por técnicos que às vezes querem só ter o resultado e mostrar os números positivos e daí na ânsia achando que não teria um impacto negativo como teve, e avançou demais o sinal. É aquela velha história, eu sempre digo isso, né? Quando o Estado adota práticas da iniciativa privada, é sempre muito positivo, mas o Estado nunca será
a iniciativa privada. Existem elementos políticos que a iniciativa privada não tem e que o Estado necessita. Simplesmente isso. E dá resultado na iniciativa privada, muito mais claramente, por não ter esses elementos políticos. Não tenho dúvidas. Camilo, eu sei que tu és um militante contra qualquer tipo de elevação de impostos e de impostos em geral. Dois. E o IPVA, ainda que é um imposto, eu sou penalizado por ter uma propriedade. Então eu tenho algo que é meu, né, e ainda tenho que pagar para ter algo. É surreal. Mas, claro, isso não é isso. Para andar em buracos. Não é o que está em discussão. O que para mim... Bota buraco nisso. O que deixa claro para mim todo esse episódio é que o governador está num mato sem cachorro, está desesperado para fechar as contas, não sabe o que fazer, algumas coisas sabem, e quando ele faz algumas coisas boas, ele toma ferro. Eu me lembro no metade de outubro, quando foi lançado, foi anunciada a reforma administrativa, que é algo extremamente meritório, importante, algo corajoso a fazer. Vai passar por negociação, vai ser depurado na Assembleia, mas ele tomou ferro de todo mundo. O principal jornal do Estado, uma colunista importante, disse que o governador tinha errado a mão porque jogou a conta para cima dos servidores e esqueceu de aumentar a receita. Está lá. Ela disse, a jornalista, que tinha que atuar sobre a receita. Justamente o contrário. Naquele momento, o governador resolveu fazer algo olhando para a sua estrutura de despesa. A gente sabe que a estrutura de despesa do Estado essencialmente é funcionalismo. Não tem. Se quiser cortar na carne, vai ter que fazer isso. Não tem para onde ir. Isso do seu ponto de vista estrutural. Tem coisas do seu ponto de vista de curto prazo que é possível fazer, como venda de ativos. O governador... Mas com estoque, né? Como estoque, não para despesa corrente, mas só que a gente tem que diminuir também o estoque de dívida. Isso é algo importante. Agora, o lado bom desse episódio, que eu acho que a gente tem que deixar registrado e que serve de alerta, é que chegou um ponto que as pessoas começaram a gritar porque estão dizendo não aguentam mais. Neste ponto aqui do IPVA, foi algo que atinge diretamente boa parte das pessoas. As pessoas sentem, elas pagam de forma concentrada o IPVA em determinado mês do ano ou dividido em 3 vezes, 4 vezes. A maioria até paga em parcela única. Sim, e tem benefício. Ou os 3 parcelamentos com um pequeno desconto, mas havia o parcelamento. Agora claro. Não haveria, né? Então... Mas da forma que foi, ficou claro que estava querendo jogar uma parte pequena da conta, mas diretamente para cima do consumidor, do cidadão, que não aguenta mais. Do imposto, né? Qualquer medida que seja para compensar, e o governador vai procurar fazer isso, ele vai também causar chiadeira. Então a gente tem, por um lado, a diferença que aqui atingiu todo mundo. Exato. E por outro lado, ele vai atingir... todo mundo e não mexeu com os aguapé, como a gente diz, não mexeria. Ok, mas a questão é que basicamente todo mundo tem automóvel, né? Todas as famílias aí essencialmente têm. Quem não tem, né, paga por serviços que depende de automóvel. Sim, e também pode ser. Imagina o cara que transporta, o cara que faz Uber, o cara que faz frete. Todo mundo. O dinheiro a menos que vai ficar circulando no mercado para comprar no armazém, para comprar compras de... Cai na cadeia produtiva e encarece tudo. A questão é que todo tipo de aumento de imposto, seja qual for, significa tirar dinheiro que circula na economia para fazer entrar num buraco sem fundo, já que o governo do Estado, infelizmente, é um buraco sem fundo. Não se vê, para cada real que se coloca mais, a sociedade não percebe absolutamente nada de valor. Nós chegamos num ponto onde a estrutura estatal vai precisar se reinventar para fazer com que as pessoas enxerguem valor naquilo que o Estado, em tese, está entregando. Muito bem, daí nós vamos para o próximo assunto, que é também alvo de uma enorme polêmica. Eu me manifestei aqui no programa, inclusive, que foi a decisão do Tribunal de Justiça de suspender a constitucionalidade de dispositivos da lei orçamentária aprovada na Assembleia Legislativa. Aliás, o TJ se manifestou de forma unânime pela inconstitucionalidade da LDO neste particular. Como é que vocês lá na Assembleia receberam essa notícia? Eu aqui no programa, no dia em que o TJ decidiu, eu disse, bom, cassem o mandato do governador, cassem todos os mandatos dos parlamentares e impossem os outros magistrados como governantes e legisladores do Estado. Pois é, Guilherme, né? Independência e harmonia entre os poderes, né? O Legislativo decidiu que é quem tem que decidir e o Judiciário, obviamente que
mesmo que provocado pelo Ministério Público, mas com um interesse claro e evidente, porque se colocou desde o início contrário a essa medida, decidiu que não deveria haver o congelamento, né? Eu acho que é algo de fato preocupante, não é? Não deveria ser assim, não é? Inclusive por se tratarem de poderes independentes, repito, e harmônicos, não é? E que deveriam manter esta relação desta forma, não é? Mas aí o interesse do corpo foi maior, assim como mutatis mutandis aconteceu no governo anterior. Só turma, tem o Franklin está mandando uma mensagem ali que está passando. Alguém tem notícia do Tarso? Que vá para o Rio de Janeiro. Não sei. Está lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Não é com relação à PEC do 10º, a famosa PEC do 10º, que era exatamente você partilhar o bolo tal qual ele é formado, a receita do Estado, não é? Uhum. E o judiciário, uma pressão enorme, a oposição, que são os defensores dos servidores públicos, aí que eu não compreendo, porque eu sempre falei, quando professores me indagavam, vocês estão contra... Eu disse, olha, eu durmo tranquilo, porque um mês eu poderia ter resolvido o problema do parcelamento de salários, que era o que se imaginava que daria a diferença da tal da PEC do 10º. Sim, se eles atrasarem 200, exatamente. Claro. Ficaria para o executivo, ou seja, quem seria beneficiado? Os servidores do executivo. Por justiça. Que ganham menos que a grande massa e que ganha menos. Que ganha menos que os servidores do judiciário, né? Porque muito menos do judiciário, do legislativo. Enquanto aqueles doutos magistrados lá do TJ estavam votando com seus salários em dia, os professores estão recebendo atrasado. E muito provavelmente, assim como na Assembleia, o judiciário não pagaria parceladamente uma coisa, é uma questão de gestão. E se tivesse também que chegar a este ponto, bom, paciência, não é? Faz parte desse processo. Mas a insensibilidade me parece que, de fato, permeia, não é? O judiciário, inclusive, você pode ver uma outra medida tomada, a autoconcessão do aumento dos salários, não é? Sem lei. Nós estamos questionando isso lá no parlamento agora. O judiciário legislando, né? O judiciário legislando em causa própria, um mundo à parte, exatamente, né? Absolutamente desconectado com a realidade que nós vivemos, né? E isso é grave, isso chama atenção e muitas vezes a população até esquece, né, de olhar para isso que acontece, e é o político que paga toda a conta, né? Parece que ali é que está o mal do mundo, e não é bem assim, né? Então, efetivamente é algo que, como eu te disse, nos pegou, não diria de surpresa, porque era quase que favas contadas, como nós dissemos, até pelo interesse do poder na decisão que acabou sendo proferida, né? E pior de tudo é um outro fato, agora eu vou misturar as coisas, né? Quando membros do Legislativo se socorrem no Judiciário para que intervenha. Sim, judicializa o processo político. Judicializa o processo político, que foi o caso da reforma do Código Ambiental. Eu não tenho voto, então eu recorro ao Judiciário para fazer dele o meu apoio. Nós, enquanto poder, nos enfraquecemos com atitudes como essas, chamando para que o outro poder intervenha numa decisão que deveria ser política. Líderes, o colegiado de líderes decide o momento da pauta. E mais, no governo do Tarso, que o nosso telespectador não sabia o destino, não é? Houve, inclusive, um pedido de reforma do Código com o regime de urgência. E no primeiro ano o governador Tarso Genro encaminhou para o parlamento, não era? Deputado, não sei se... Não era. Mais de 150 propostas com regime de urgência. O governador Eduardo Leite está findando o primeiro ano. Se não me engano, o Código Ambiental seria a segunda medida que veio com regime de urgência. Então não pode ser assim 2 pesos e 2 medidas. E mais, isso, eu repito, enfraquece o poder legislativo, né? Que tem o procedimento interno, né? O colegiado de líderes para deliberar o momento da votação. Veio com o regime de urgência, o que não significa tranca a pauta, mas pode ser adiado mais 1, 2 semanas, enfim, jamais deveria ter acontecido isso, porque acaba dando, não razão, mas dando força para que, eventualmente, o judiciário tem interferência no Poder Legislativo. Interfira no Poder Legislativo, que é lamentável. Agora, Záquia, isso é uma coisa que vem acontecendo de norte a sul do Brasil e nas 3
nas três esferas administrativas, né? O poder judiciário se insurgindo como um poder moderador. Como é que faz para lidar com uma situação como essa? Porque começamos o programa dando uma leve canelada no Eduardo Leite, para ficar com a expressão do presidente, as caneladas. Demos uma canelada no Eduardo Leite, mas é necessário também reconhecer o mérito de ter apresentado um orçamento factível, realista, acima de tudo. É a realidade, ponto. Eu lembro, em 2006, eu fui presidente da Assembleia, o Tula não era colega ainda, e nós, a Assembleia, fez o Pacto pelo Rio Grande, que foi um grande movimento. Um movimento que ouviu todo o Estado, ouviu todas as instituições, partidos políticos, enfim. E a maior dificuldade era, Camilo, compor com o Judiciário. O Judiciário não, tinha dificuldade de compreender a importância, o momento do Estado, 2006, nós estamos falando há 13 anos atrás, que já tínhamos um orçamento absolutamente incompatível, as correções que ia para o Judiciário e o Ministério Público, não havia mais sustentação, e diversas medidas que se tinham como objetivo de reduzir essa dificuldade financeira do Estado e que nós pudéssemos, quem sabe, dar um outro ritmo para que o Estado pudesse se desenvolver. E tive a sorte que o presidente da época era o desembargador Marco Antônio Barbosa Leal, e o Marcão, como era conhecido, e o Marcão compreendeu. O Marcão, ele particularmente entendia que nós teríamos que congelar o orçamento do Judiciário, como congelaríamos do Legislativo, como congelaríamos do Executivo e do Ministério Público. Mas a força interna, a corporação interna pressionava a tal ponto, e o Marcão tem uma característica, um homem de posições, de enfrentamento, e se não era o Marcão, nós teríamos dificuldade de ter feito o acerto também, que era importante, a participação do Judiciário. Era uma sinalização, principalmente para os servidores do Executivo, que são os menos, os menores salários, com as maiores dificuldades. O Judiciário, como o Legislativo, que tem os melhores salários, estariam dando essa demonstração. Então, eu digo, isso já é antigo, né? Essa dificuldade que me parece que às vezes o Judiciário tem de compreender que o Estado é um todo, que o bolso é o mesmo, onde sai, porque sempre diz, não, mas vocês, o Executivo tem que saber cobrar os devedores, porque olha, se fosse isso fácil, todos os governantes teriam feito. Ninguém gosta de aumentar imposto, ninguém gosta de atrasar salário do servidor, ninguém gosta de botar todas as dificuldades que se bota para que o Estado possa sobreviver. Então era muito simplista isso. Era muito simplista. Depois, mais adiante, o Judiciário aí começou a colaborar com a questão dos depósitos judiciais, assim como nós estamos fazendo a nossa parte. Enquanto não sentarem em torno de uma mesa essas lideranças maiores e compreenderem que o Estado é único, que as dificuldades são para todos... Até que aquele setado acabou até com os depósitos judiciais, né? Lotou o que podia, sacou o que deu. Lotou a fonte. Resolve o seu mandato, minimiza a bronca do seu resto, e no futuro do Estado a Deus pertence. É a maneira mais fácil que tem, no meu entendimento, no caso, ao diabo, de governar. Né? Dizem alguns. Enquanto não houver essa consciência, Guilherme, enquanto não houver essa participação, olha, vem cá, vamos olhar um pouquinho além do nosso umbigo, vamos olhar um pouquinho, eu digo a todos os poderes, não quero só dizer só o Judiciário, o Judiciário porque tem uma caneta. Né? Mas atualmente, Záquia, no Rio Grande do Sul, a parcela de contribuição do Judiciário para o resolvimento da crise é menor que a do Legislativo e do Executivo. Porque o Executivo apresentou um orçamento. O Executivo apresentou um orçamento correto, o Legislativo teve a consciência de aprovar e o Judiciário não foi permeável a essa situação. Ignorou completamente. E toma uma decisão, eu não sou advogado, mas toma uma decisão jurídica que para mim é constrangedora. Para mim é constrangedora, quer dizer... legislando em causa própria, quer dizer, tu está decidindo em causa própria. E algo, quer dizer, discutir a constitucionalidade de uma decisão feita pela Casa Legislativa, chega a um ponto que fica difícil, né? Quer encontrar uma solução para o Estado, quando as figuras importantes, lideranças importantes do Judiciário se afastam dessa possibilidade de criar uma solução que minimize esse Estado. Temos que ter consciência, o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado.
Se as pessoas não olharem com essa consciência, e não é aumentando o imposto, não é tomando uma medida paliativa que vai resolver. Ou se mexe na estrutura, e aí vamos elogiar o Eduardo Leite, e teve essa coragem de mexer em algumas coisas, ou não se mexe na estrutura, não vai se resolver. Vai terminar a tua gestão, vamos empurrar as dificuldades para o outro, e assim vai, e daqui a um pouco vai virar, vai começar a atrasar 2, 3 meses e vira um Rio de Janeiro, vira uma Minas Gerais. Quer dizer, passa também pela essa consciência do judiciário, passa pela consciência de todos, para que possam colaborar nesse processo. E não simplesmente dizer, vocês têm que saber cobrar. Como se todos os governos e todos os partidos governaram o Estado, como se todos não soubessem cobrar. Como se todos os técnicos e funcionários da Secretaria da Fazenda, etc., não soubessem cobrar. Dizer, isso é simplificar um problema muito sério. Muito bem. Amigo? Que a questão é inexplicável, eu acho que é consenso. Eu não encontrei ninguém que dissesse o que foi feito foi correto. O que eu gostaria de chamar a atenção, e para que fique de aprendizado para as pessoas, é que esse tipo de coisa deixa claro os mecanismos de incentivos que funcionam na área pública e na área privada, que são completamente diferentes. Na área pública, a gente tem uma casta que acha que as coisas podem se dar com o poder da caneta. Eu simplesmente vou lá e assino e vocês se virem para pagar a conta. E até um certo tempo, até pouco tempo atrás... Exatamente isso. Bastava eu fazer o seguinte, não fechou a conta, eu mando a sociedade pagar, não paga mais, aumenta imposto, aumenta ICMS, faz não sei o quê. Só que chegou no limite, exauriu, acabou. E agora entrou em colapso, e agora chegou o ponto que olho de fora, eu como liberal, eu tenho o meu lado malvado, ele tem um prazer sórdido com isso, mas deixa claro, nada contra as pessoas, quero deixar isso muito claro. O que eu estou vendo? Começaram agora a se matar dentro da estrutura, porque agora tu tens... acabou o dinheiro, então vai ter um poder que tenta garantir o seu e o outro que está pagando a conta. Eu não tenho nada contra o professor, nada contra o servidor público, vamos deixar isso bem claro, contra a pessoa. Mas a questão é que durante muito tempo, quando a IEDA lá atrás falava em ajustar as contas, o funcionalismo estava todo junto. Era o executivo junto com o legislativo, junto com o judiciário. Chegou agora um ponto que nem eles mais se acertam, porque o bolo é tão pequeno que não tem como manter todo mundo com salário em dia. Então, se serve para alguma coisa isto, é para as pessoas entenderem por que a gente precisa de uma estrutura de Estado menor, porque a estrutura de Estado, ao natural, ela não é movida a incentivos corretos, porque o seu João, que tem uma padaria... o seu Manuel, que tem uma siderúrgica, que tem uma metalúrgica, enfim, que tem um negócio, ele sabe que existe uma coisa que transcende, não é nem questão jurídica, não é nem questão de vontade, é uma questão do mundo real. Tem que ter dinheiro, tem que ter fluxo de caixa para poder pagar. Não tem, não paga. É simples assim. E o privado não tem a prerrogativa de criar demanda, de criar compradores, de criar receita por desejo dele por fazer uma peça orçamentária. Uma coisa que o governador atual fez bem, o anterior também fez bem, o Sartori também fez bem, era criar finalmente um orçamento realista. Para quem é da área de finanças, né, eu venho também da área de finanças... Começou com a IEDA. A IEDA começou, mas é que depois teve um colapso, teve uma ruptura. Se não me engano, ela apresentou o primeiro orçamento com déficit. Mas não foi aprovado, se não me engano. Não, ela apresentou... Eu era chefe da Casa Civil em 2007. Ela apresentou... Eu acho que foi aprovado. Foi sim. Não, foi. O problema é que teve uma ruptura e, infelizmente, o fiel da balança daquela ruptura foi os servidores públicos. O grande contingente de voto que fez com que a eleição se definisse para o PT foram servidores públicos. E agora a conta chegou neles. Finalmente chegou neles. Eu não quero mal deles. Eu quero... Inclusive, a gente precisa salvá-los para a gente se salvar também, porque senão a pressão vai ser sobre a sociedade para pagar. Mas algo que é evidente para qualquer um que tem um negócio desse tamanho é que o orçamento não é uma peça de ficção. Isso parece que agora, para a área privada não, exato, nunca claro foi. Que não. Né? Mas para a área pública, até pouco tempo atrás, eu estou trabalhando, eu estou vinculado ao Novo e eu sou de Canoas, eu tenho olhado, por exemplo, o orçamento do município lá.
É inacreditável. Tu pega o orçamento de 2017, 2018, 2017, 2016, ele sempre é uma peça de ficção, sempre. Eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Eu não sei se é para poder destinar um percentual que vai para a Câmara de Vereadores, né? Aquelas verbas vinculadas. Alguma razão deve ter para que eles façam isso. Porque eles nunca cumprem. Eles nunca cumprem. Ou para poder fazer notícia, sei lá. Agora, a questão é que estourou a conta e agora vão ter que resolver. Só para explicar que o orçamento ele é criado com base em estimativas, previsões. E muitas vezes essas previsões não se cumprem. Sim, eu estimo que o PIB vai crescer tanto. Receita eu estimo que essa da Receita Extraordinária é uma maravilha, né? Que, aliás, era incluída no orçamento exatamente porque o orçamento era vermelho, e daí os governadores tinham medo de apresentar um orçamento deficitário por, eventualmente, infringir a lei de responsabilidade fiscal, e infringiam a lei de responsabilidade fiscal ao apresentar um orçamento falso. É isso aí. Que é mais grave. Que é mais grave. Agora, nessa questão do judiciário, e me irrita, isso é uma das coisas que mais tem me irritado ultimamente, é o fato de que chefe de poder, líder de organismo público, de instituição, se comporta como um sindicalista. Não pode se comportar como um sindicalista. O sindicalista pode concordar ou discordar dele. A corporação, você pode concordar ou discordar dela. Mas a natureza disso, do sindicato, da corporação, é buscar os seus próprios interesses. Fato, isso na democracia é absolutamente lícito. Agora, quando tu vê, por exemplo, um Augusto Aras da vida, colocar como prioridade número 1 da sua gestão à frente da Procuradoria-Geral da República o mantenimento de 60 dias de férias para os procuradores, é rir da cara de quem não tem nem 30 dias de férias, que é o trabalhador comum. Mas, Guilherme, e no caso do judiciário é a mesma coisa. Quer dizer, os caras ali votaram e fizeram do voto... Votaram em relação à constitucionalidade e fizeram do voto jurídico deles um voto político. Um voto político. E não é a primeira vez. Naquela ocasião do 10º, tinha integrante do judiciário militando dentro da Assembleia Legislativa, pressionando os deputados. Foi mais grave. Tinha juízes mandando. Mas, Guilherme, isso não tem... WhatsApp, recadinhos no Twitter. É que não tem como ser diferente. Esta é a tendência natural quando os incentivos não são adequados. Enquanto alguém que trabalha na iniciativa privada precisa ser mais produtivo, precisa se qualificar, precisa entregar mais valor para ele poder reivindicar, por exemplo, um aumento salarial, como é que o serviço público faz? Enche galeria. Tá? Vai lá e faz pressão para cima do deputado dizendo, olha, se vocês não estiverem com a gente, tu não te elege na eleição que vem. É assim que funciona, infelizmente. Contar com que uma corporação inteira não tenha um comportamento corporativista quando não existe concorrência, não existe risco à perda da função, estabilidade, eles não têm, não existe perigo nenhum. Como é que vai funcionar isso? Este é o ponto. Camilo, quando a galeria aplaude, o povo perdeu. Claro, sim, é verdade. O povo perdeu. Mas veja bem um dado, e vou te falar por experiência própria. O ex-governador Sartori propôs uma série de mudanças nesse sentido, encaminhamentos da reformulação do Estado, etc. E justamente as bancadas que se mantiveram fiéis às galerias, elas voltaram diminuídas. O povo está se dando conta. Que bom. E eu imagino que os colegas parlamentares deveriam se dar conta disso, que a voz da tribuna chega às ruas e ela precisa ecoar a voz das ruas. Eu, em momento nenhum, eu fui um corporativista, ao contrário. Eu sei quem eu represento, tento compreender o momento do Estado e fazer o possível. E eu ouvia vaias de grande repercussão lá dentro da casa, do plenário. Eu fui o segundo deputado, a deputada Ana Ortiz foi a deputada que percentualmente mais aumentou o número de votos. Eu fui o segundo, com 40% de aumento de votos. Então o povo está ouvindo e atento a isso. E as bancadas, repito, que PT, PDT, PCdoB, elas diminuíram o tamanho. Tanto que hoje o PSOL ficou igual. Hoje o parlamento
ele tem, sem dúvida alguma, um perfil mais favorável a promover as mudanças, a levar adiante aquilo que iniciou. E eu acho que isso está fazendo bem para o Rio Grande do Sul. Não há uma ruptura com o que fora proposto pelo ex-governador Sartori. Há a continuidade com, obviamente, e acréscimos. Isso é importante. Eu acho escandaloso que integrantes da magistratura que recebem bem e recebem em dia votem dessa forma, ignorando a situação do funcionalismo do executivo, principalmente das duas áreas mais importantes no qual o Estado tem ação, que é a educação e a segurança. É a própria saúde. Os policiais estão na rua, fazendo um bom trabalho, ganhando parcelado. Heróico. Entendeu? Os policiais, nós sabemos que existe uma contaminação ideológica na questão ali dos professores e tal, mas a maioria dos professores também estão aí ralando, estão dando sangue, trabalhando, salário parcelado, os bonitões lá na magistratura, não, nós queremos o nosso. Que é isso? O nosso no sentido, no nosso orçamento. Okay? Insensibilidade, né? Enfim. Bom, vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência para continuar discutindo isso aqui. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 na net, também pelas redes sociais. O Cruzando as Conversas é um oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Já retornamos. Estamos de volta na RDC TV com o Cruzando as Conversas. Estamos debatendo hoje aí as ações, medidas do governo do Estado, as boas e as más, né? E no programa de hoje nós temos a participação do ex-deputado Luiz Fernando Záquia, do deputado estadual Sérgio Turra e também do professor Camilo Borna. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Vou fazer um registro aqui que eu acho muito importante, né? E que pode resultar no impacto positivo para a economia do Estado, por duas searas. Primeiro, o resultado hoje, apesar de não ter ficado no nível que o governo havia divulgado, do mega leilão aí das áreas do pré-sal, ficou em 70 bilhões, foi o recorde histórico, um número considerável, imaginava-se 100, mas houve pouco interesse em relação a duas áreas, também por uma questão ali da Petrobras, de eventualmente ter que se pagar ali para a Petrobras uma espécie de compensação pelas benfeitorias que realizou ao longo dos anos, tem essa questão, isso espantou um pouco os concorrentes, mas foram arrecadados 70 bilhões e uma parte disso vai ser dividida entre estados e municípios. Outra coisa importante que foi aprovada hoje foi a PEC paralela da reforma da Previdência, no primeiro turno de votação. Se eu não me engano, foi 59-11, uma coisa assim. E qual que é o aspecto positivo? A PEC paralela reinsere estados e municípios na reforma da Previdência. Camilo, qual que é a tua avaliação em relação a essas duas medidas? Dá, através dessas duas medidas, para melhorar um pouquinho a situação do Estado? Olha, não tem prefeito e não tem governador que não tenha dor de cabeça com os números da Previdência. Vamos tentar ficar aqui. O estado que afeta nós. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje a gente tem uma conta maior com inativo do que com ativos. É algo absurdo. Mas e é fundamental a gente não deixar, aproveitar essa onda da reforma e poder incluir os estados e os municípios para poder resolver um problema fiscal, né? E que invariavelmente vai cair sobre a sociedade porque nós vamos ser chamados para pagar conta. A Previdência, querendo ou não, a gente não tem como eliminar as pessoas que estão aposentadas, a gente pode simplesmente tentar fazer com que menos pessoas, né, entrem de forma antecipada e, infelizmente, a área pública é onde se detém a maior parte dos privilégios. Lembrando que privilégio é toda aquela concessão, né, que alguém recebe, aquele benefício que alguém recebe em detrimento dos demais. Ora, quando
Um pedreiro, ele se aposenta com 65 anos, né? Fica difícil tu explicar por que alguém, né, do serviço público se aposenta, por exemplo, com 45. Tá? Eu não consigo explicar para uma pessoa qualquer por que o pintor ele se aposenta com essa idade e um policial federal se aposenta com 45, com 50, sendo que ganha bem, tem boa saúde e muito provavelmente vai morrer com uma idade superior ao que o resto da população, dada a qualidade de vida do seu trabalho. Foi colocado, num primeiro momento, a União, o que era ótimo, mas a gente sabe que boa parte do serviço público está nos estados e no município. Se a gente considerar hoje os números brasileiros, quem é o maior empregador do Brasil? O maior empregador do Brasil se chama prefeituras, municípios. Os municípios é que contêm o maior contingente de funcionários. Eu não estou falando de serviço público, estou falando comparando com qualquer órgão, qualquer empresa. O maior empregador se chama prefeituras. Se todas as prefeituras fossem uma única empresa, seria o maior empregador do Brasil. Então, não olhar com carinho para essa área, para tentar resolver um gargalo sério, é temeroso e não vai adiantar todo o esforço que está sendo feito para resolver as contas públicas. Estima-se que com a aprovação da PEC paralela, a potência fiscal, que é o termo que o Guedes gosta de utilizar, suba para novamente o patamar de R$1 trilhão de reais. Ele não resolve, né? Vamos deixar bem claro. Ele simplesmente faz com que o buraco seja menor. E até do ponto de vista de uma verdadeira federação, né? Você imagina 27 reformas diferentes, porque a do Rio Grande do Sul não seria necessariamente igual a do Paraná, que não seria igual a do Piauí, que não seria igual a do Espírito Santo. Sim, imagina Tocantins, Rio Grande do Sul. Exatamente, imagina 5 mil municípios. E 5 mil municípios, embora menos, porque alguns já têm o regime próprio, mas enfim, mais de 2, 3 mil municípios, com certeza. Seria uma verdadeira colcha de retalhos, né? E então acho que é uma medida, concordo com o Camilo, embora sem ter a propriedade, não é, de ter na ponta do lápis assim a questão de que não resolve o problema, óbvio que não, mas é um passo, né, para a gente encaminhar alguma solução, diminuir o buraco que já é hoje um avanço, né? E a partir da definição disso, sem dúvida alguma, o governador Leite vai trazer ao Estado agora o pacote que se fala tanto, né? Mas até agora ele não veio, esperando a decisão de Brasília, o que eu acho que é... Para a Previdência ou a reforma administrativa? Para a Previdência também acho que vai envolver alguma coisa da reforma administrativa. Não está na casa ainda, na Assembleia, né? Mas o que está sendo prometido... Está sendo conversado, né? Se o governador emplacar a reforma administrativa, talvez seja a principal medida nos últimos anos, sem dúvida, com a tentativa de resolver um problema futuro. Porque vamos lá, qual é o grande problema hoje que qualquer governador tem e o governador do Rio Grande do Sul tem? O funcionalismo, ele goza de mecanismos no seu plano de carreira que fazem com que a folha aumente sozinha, sem contratar ninguém. Sim, sem, ele automaticamente é triênio, quadriênio, não sei o que, é prêmio. Né? Mas enfim. Que é normalmente 3% ao ano. Exatamente. Então, sem nada, organicamente, a folha cresce. Isso significaria que, se a gente fosse fazer a contrapartida, a gente teria que ter um aumento de carga tributária. Né? Ou uma explosão de crescimento econômico que a gente, infelizmente, não tem tido nos últimos anos. A questão é que não dá para suportar, e isto é algo, inclusive, que é contra a natureza das relações contratuais entre as pessoas, entre as empresas. Só para exemplificar isso, eu gostaria de deixar isso bem claro. Imagine que tu tens uma pessoa que corta a tua grama. Ela vai lá e corta por 30 pila a tua grama. Aí ela, continuando cortando a grama do mesmo jeito, ela chega daqui a 4 anos, independentemente, não tem melhorado nada, cortar no mesmo tempo, cortar igual, ela faz o mesmo serviço. Ela chega daqui a 4 anos e diz, olha, passaram-se 4 anos, eu tenho direito a 5% a mais. Tá? E daqui a mais 4 anos, 5% a mais, 3% a mais. E vai. Tá? E aí vai. Isso não existe em lugar nenhum. Se a pessoa vai num restaurante e o dono do restaurante chega para ele, olha, eu vou aumentar o valor porque tu vem aqui há 3 anos, há 4 anos, sumariamente, qualquer pessoa normal demite aquele restaurante e vai noutro restaurante. E como é que funciona na área pública? Na área pública a gente fica refém, a gente tem que
aumentar progressivamente o salário. Eu não estou dizendo que as pessoas... Crescimento vegetativo. Somava-se a isso a licença-prêmio também. Não, todos os quinquilharias. Tudo. O que eu quero colocar é o seguinte... que o bolo dos penduricalhos, como ele diz, isso não quer dizer que as pessoas não mereçam aumento, mas as pessoas devem receber aumento por meio de aumento de produtividade, entrega de valor, alguma questão ligada a mérito, porque não faz sentido tu aumentar compulsoriamente. E é isso que a gente tem hoje na área pública. Na área pública, as pessoas passam num concurso e ela pode fazer rigorosamente a mesma coisa. O trabalho dela, inclusive, pode ficar obsoleto, mas ela continua fazendo a mesma função. Ela ganha mais. Ganhava. Tá. Ainda... Aqui no Rio Grande do Sul. Não, ainda ganha. Não, a reforma não foi. Não, isso foi votado e as licenças também foram transformadas em licença capacitação, acabou. Mas toda a reforma administrativa toda contempla... Não toda. Bom, tá. Não, toda não. Ainda bem. tem. Algumas progressões foram eliminadas, mas a reforma... foram feitas. A reforma que está sendo proposta, que está sendo ventilada, ela é muito mais... Ela é muito mais profunda. Exatamente. E tem que ser, não é? Claro. No meu entendimento, o grande problema também é que, veja, a aposentadoria... O Camilo falou, 45, 48, 50 anos, cada vez mais há necessidade de professores, cada vez mais há necessidade de funcionários na área de segurança e na área de saúde, que são as 3 áreas principais que a sociedade necessita da interferência do poder público. Ora, hoje já os inativos são bem maiores que os ativos. A despesa do governo com a inatividade é muito maior do que com a atividade. E cada vez mais... 60 quanto a 40%. Camilo, cada vez mais começam a se aposentar com uma idade menor. Há um clamor, uma necessidade de mais servidores naquelas áreas. Quer dizer, isso é uma bola de neve. Se não mudar esse regramento, tu não segura. Não tem, hoje é 60, daqui a 5 anos vai ser 63, vai ser 64, e as pessoas vão estar continuando saindo, mas a população aumenta, há, portanto, a necessidade de novas contratações, porque tu tem que preencher esse aumento da população, mais médicos, mais soldados, no caso mais da professores. Segurança é uma coisa necessária. Até porque eu, por exemplo, sou contra o Estado empresário, mas eu sou a favor de um Estado atuante na questão da segurança pública. Para mim, o Estado tem que crescer ali e diminuir no resto. Evidente. Tu tem hoje um efetivo que é muito menor do que há 20 anos atrás. 20, 30 anos atrás. E tu precisa de mais gente. E a população aumentou. A população aumentou, o nível lastimavelmente o nível de crime, a criminalidade aumentou, se organizou, avançou. Exatamente. Eu preciso mais servidores e diminuo os servidores. Quer dizer, maior é a insegurança do cidadão que paga o imposto e menor a expectativa que isso vai ser resolvido. Quer dizer, então, eu acho que a discussão passa necessariamente pelo tamanho do Estado. Essa é a grande avaliação. O Estado tem que trabalhar com as coisas absolutamente essenciais, necessárias e de atividade do Estado, e o resto tem muito aposentado. Então vamos ficar em quê? Segurança e justiça? Porque se a gente passar... Porque, vamos lá, educação. Iniciativa privada presta serviço e melhor. Mais barato, talvez. Mais barato, mas é um controle. Controle do quê? Quer deixar político controlando a educação? Não é questão de político controlar a educação. Acho que tem que ter uma doutrina do Estado na educação. Uma doutrina? Tem que ter uma interferência. Hitler também pensava assim. Não. Você também pensava assim. Mas não foi nesse sentido. Eu sei que não foi assim, mas é perigoso. Eu entendo, mas eu acho ingênuo. Eu acho extremamente ingênuo. Eu acho que a iniciativa privada ela tem que trabalhar no nível superior. Algo mais superior. No nível superior tu está falando da educação. Da educação. O fundamental tem que ser, porque senão a iniciativa privada não vai ganhar dinheiro numa escolinha lá na ponta aqui na ponta do extremo sul, no Lajado do Porto Alegre, porque ela... E quem é que vai atender aquilo? Vai chegar. Mas acho que não tem problema. Acho que não tem eu acho difícil tu revogar o Estado de um dia para o outro, mas eu não vejo problema de criar parceria, por exemplo, com o Estado. O Estado e a iniciativa privada para suprir vaga, para baratear o custo. O sistema de vouchers é interessante de ser adotado, inclusive, para ter essa ligação entre a iniciativa privada e Mas tu consegue fazer isso no primário, lá numa escolinha na ponta da Restinga? Se tem gente lá para atender,
Mas tem gente vezes, que vai ter gente que não tem. Aí é às questão vezes é uma de escola acredito, 50 tem 30. Vamos lá. Eu tendo, olha, se a gente dependesse da lá na ponta ter pão do Estado, não ia ter pão. Não, tem pão porque tem iniciativa privada. É a iniciativa privada que faz isso. Imagina só, a humanidade chegou até aqui porque tinha governo para fazer essas coisas? É claro que não. Bom, se nós entrarmos nessa discussão, nós não vamos sair dela. Então vamos tentar voltar aqui para a questão básica. Porque nós podemos aqui, obviamente, bom, e até discutir... nós chegar lá, tem tanta coisa que o Estado precisa mudar e não... A realidade atual é de que existe... Tem algumas Vamos ter algumas considerações aqui. O Luiz Cardoso ele perguntou por que o Ministério Público não ajuizou uma ação civil pública em relação ao atraso dos salários dos servidores. Ainda bem que não fez, né? Porque afinal de contas tu vai judicializar, não há dinheiro, né? Porque vai entrar com a ação civil pública que amanhã vai surgir dinheiro no caixa. Ele acha que é por decreto, não vai acontecer. Entra com uma ação, aparece dinheiro. Não. Teve um outro telespectador, não anotei o nome, mas ele perguntou por que 90% das grandes empresas tiveram perdão de suas dívidas. Não, 90% das ele escreveu isso. Não é eu. Não, acontece o seguinte, eu acho que há uma mistura aí de informações, né? Eu não sei qual é o percentual das empresas, mas não é 90%, né? As empresas tiveram um desconto, e isso não é deste governo, né? Nos juros e na multa de até 90%. Não foi 90% das empresas. Mas é lógico e tem que ter por uma razão muito simples, tá? Não adianta de necessidade do Estado. Não adianta o Estado ficar com aquele monte de dívida parada. Tu tem que cobrar alguma coisa, bom, tu vai criar um instrumento para legalizar o cara. Cerca de 500 milhões de reais, não? Então, sem contar não dá para brincar com isso. Sem contar que os impostos atrasados, eles contam com um regramento de cálculo de juro e de multa completamente diferente. Chega a ser ridículo. Tu pega uma guia, por exemplo, de INSS e diz assim, ó, vencimento até o dia 7. Se for no dia 7, se o dia 7 for um dia não útil, tem que antecipar. Na iniciativa privada, eu emito um boleto, se cai no domingo, eu recebo na segunda. Não, o governo... Cai no sábado. Assim. O governo recebe antes. Aí tu tem uma guia, né? Tu tens uma guia e aí a multa é 10%. Aí tu vai emitir um boleto na tua empresa, constitucionalmente tu não pode fazer mais do que 2%. Então é todo um regramento diferente que existe para cobrar impostos. Ora, chega um ponto que se o governo não fizer alguma coisa, ele não vai receber. Outra, tem muito empresário aí que está quebrado e precisa se legalizar, porque senão ele não consegue abrir outras empresas. E o Estado só vai sair da crise com crescimento econômico advindo da sociedade. Não vai vir do Estado, vai vir ele sequer consegue vender, se ele é um empresário, por exemplo, e nem deve. Se ele é um empresário que ele vende para a área pública, se ele não está regularizado, ele não consegue vender. E aí tu não tem nem fornecedor para poder atender uma escola para fazer uma pintura porque o cara está devendo. E muitas vezes, estando regularizado, não recebe. Porque o Estado não tem condição de pegar uma pedalada daqui dali. Isso aí já orça com valor superior, porque vai demorar 4 meses para receber. O desconto só se aplica para quem quitar à vista. Só quem quitando à vista vai ter desconto. Sim, é para resolver o problema de caixa. O Gesael da Silva, que escreve no portal Locus Online, no qual eu já colaborei, mandou para cá, eu agradeço o Gesael pela contribuição, no início do programa nós falamos sobre IPVA. Henrique, tu consegue colocar na tela aí, o pessoal da produção consegue colocar na tela, está aí a distribuição do IPVA. Vejam a distribuição dos recursos ao longo dos meses. Né? Tem um pico lá no início. Vê como é que fica a distribuição. Né? Nos últimos anos entrava no caixa em janeiro, a maior parte dos recursos. Janeiro, abril, dezembro. Antes de 2016 era mais distribuído, entrava em dinheiro até julho, agosto. Ali estão os números. Tá dando problema aqui no nosso retorno, mas quem está assistindo está vendo. Né? Tá ali os anos, e 19 2010. Agora está lá em abril porque foi já alterado. Sim, foi alterado, foi trazido para abril. Para abril, exatamente. Então já houve uma mudança aí, né? Então, muito bem. Outra coisa que eu acho que é importante mencionar aqui, já que nós tratamos do judiciário, é que um pouco antes de decidir em relação à questão do orçamento, o judiciário entendeu que o atraso no salário dos servidores do Executivo não gerava dano moral.
Do executivo, porque se for no judiciário eles vão dizer que gera. Não. Quer dizer, o sujeito que toma empréstimo no fim do ano por causa do 13º, ele não está sendo prejudicado. Entendeu que pode gerar dano moral, porém não reconheceu o dano moral... Padrão, exatamente. Não, okay, cada caso é um caso. Tem que reconhecer, ok, nós convenhamos, né? Gera dano. Bom, cada caso é um caso, né? Mas óbvio, né? Que é... Vamos para o último bloco do programa, nós voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Último bloco do Cruzando as Conversas, nesta noite aqui na RDC TV. Nós estamos recebendo no programa de hoje o Camilo Borna, que é professor da SPM, também o Luiz Fernando Záquia, que foi deputado, exerceu várias funções públicas, e também o deputado estadual Sérgio Turra. Turra, saindo agora, que nós temos poucos minutos aí para o fim do programa, vamos falar de outros aspectos aí que eu acho que são importantes. De ti, eu gostaria que tu falasse sobre a troca no comando da Brigada Militar aí. Entrou agora o Coronel Mor. Inclusive, eu tinha convidado o Coronel Mor para vir aqui ontem no programa, ele não pôde, em virtude dos seus compromissos. Nós estamos falando de segurança pública. Qual que é a sua expectativa em relação à segurança pública no Estado, que hoje está com uma queda acentuada nos índices de criminalidade? Sem dúvida alguma, vem, não é? Repetindo, e isso é bom, não é? Bons índices, embora nós, longe de estarmos nos sentindo absolutamente seguros, né? Até porque a epidemia da violência ainda paira no país, embora os índices, em termos de Brasil, também estejam diminuindo, especialmente agora nos últimos 10 meses. Governo Bolsonaro, sem dúvida alguma, né? Então, contra esses dados, nós não precisamos... Eu imagino e espero até uma continuidade na linha, né, do comando da Brigada Militar. O governo Sartori também mudou. Sim, começou a mudar. É isso que eu acho que tem que se acentuar aqui o papel do Schirmer. Sem dúvida alguma. Bem no comando, a partir de que o Schirmer assumiu a secretaria, houve uma mudança. Vale ressaltar, ele assumiu sob o descrédito de muitos. Eu fiz um pronunciamento no parlamento elogiando ele, porque conheci ele em função até de ter sido colega do meu pai, pelo que o pai falava sobre ele, e de fato ele demonstrou que é um grande homem público, não é? Inclusive mudou o próprio discurso, né? E isso é importante também, né? No campo evoluímos também, segurança rural passou a fazer parte da pauta, né? Houve um envolvimento da sociedade, das entidades privadas. O Instituto Cultural Floresta merece destaque nesse sentido, né, pela atuação que teve, né? E então eu imagino que o comando agora não traga maiores problemas, né? Lamento que, e não estou aqui fazendo nenhum juízo de valores ao comandante que entra, né, mas que o Ikeda esteja se aposentando compulsoriamente, né? Agora, óbvio que no final houve alguma diferença de caminho, mas em janeiro sairia compulsoriamente, né? Ainda jovem, né? Qual é a idade do Ikeda? Se eu não me engano, eu acho que 55. Isso é uma vergonha. Desculpa. Mas é lamentável, né? E não é culpa dele. Não é culpa dele. Eu entendo que ele usufrua da regra. Eu não sou o contrário, o indivíduo usufruir da regra. Ele não tem nenhuma alternativa. E o comandante que ingressa era o comandante da região metropolitana. Mas está no auge da carreira dele, né? Está no auge da carreira. No auge da carreira dele. Sem dúvida alguma. O Ikeda estava no grande momento da carreira dele. E um grande comandante é alguém de rua, né? Então... A gente tem um modelo que acaba mandando um cara extremamente produtivo, com capacidade, embora. Um potencial máximo dele. Alguém que siga essa linha. Eu espero que assim seja. Eu acho que o Coronel Mor tem tudo para fazer um grande trabalho. Ontem, para dar sequência é um grande trabalho. Ontem nós falamos sobre segurança pública aqui no Estado e no Brasil em geral, acentuando inclusive os indicadores que se demonstram em várias praças, né? Norte e sul do Brasil, a queda é uniforme nos indicadores. E o sucesso do novo comando da Brigada Militar vai ser o bem-estar da população. Porque não existe desenvolvimento econômico sem lei e ordem. Simples assim. Não existe. Simples assim. Muito bem. Záquia, ontem numa votação na Assembleia, o Internacional acabou ganhando, né, uma
área em Guaíba para a construção. Ganhando com contrapartidas. Ok, né? eu queria que tu falasse um pouco. Tu é um colorado histórico, aí teve passagem. Mas a Assembleia teve a mesma o deputado Tuga votou a favor, né? Sem dúvida alguma, até porque eu ia intervir. Não foi o Internacional que ganhou, o Estado ganhou. Internacional e Grêmio são instituições que fazem parte do patrimônio da grife Rio Grande do Sul, né? Você imagina o Estado do Rio Grande do Sul sem Grêmio e Inter. Inclusive vai ter retorno, além do retorno social, que ele é inegável, e eu citei ontem no meu pronunciamento na Assembleia, inclusive o exemplo do que aconteceu lá no CT do Flamengo. Sim. Jovens, porque não tinha condição. Uma área que, infelizmente, onde seria a FOR, e todos nós sabemos por que a FOR não está aqui, não é? O Estado não tem, a gente não tem dinheiro para botar... A maior parte de proteção ambiental, não é? Vai ser aproveitada uma parte dela para um projeto social importante para Guaíba, importante para o Estado. Houve o mesmo tratamento com relação ao Grêmio, que é outro símbolo, eu sou colorado, símbolo do Estado, grife do Estado. Então, eu acho que o Estado fez a sua parte bem. Eu sei aonde o Camilo vai chegar, mas o Estado em crise, terreno... Mas pelo amor de Deus, mas aí tem coisas que não são precificáveis neste sentido. Eu estou falando, o Grêmio e o Inter são símbolos, são identidades. Quando a gente chegar num ponto, não tenho dúvida. Quando a gente chegar num ponto onde a gente está tranquilo, a gente de repente pode pensar nisso. Mas do jeito que está, tu abrir mão de um ativo desses, qual é a justificativa moral para isso? A justificativa moral é essa, uma justificativa social, uma justificativa de cunho econômico. Lá não poderia ter instalado uma empresa. Porque, infelizmente, com o curso do tempo, a maior parte daquela área é de preservação ambiental. Essa é a realidade. Então, tem que olhar a realidade. O Estado tem milhares de ativos que, infelizmente, não são bem aproveitados. Se isso fosse verdade... Isso é verdade. Não, peraí, se isso fosse verdade e não tivesse... Não, é que é assim, verdade. O Internacional, isso estaria refletido no preço? Desde 2014 vem sendo construído esse projeto, até a autorização da FECAM, do IFAM, se o mercado não enxergasse valor, porque não pode isso, porque não pode fazer aquilo, o preço de mercado ia ser menor. E o preço de mercado não era menor. Eu acho que ia ser maior. Não, talvez. Eu vou ter que interromper, só que nós não vamos ter tempo para esse debate. E olha o que vai ser para Guaíba. Tem que cuidar com essas avaliações do Estado. Exatamente. Tem que cuidar com as avaliações do Estado. O Estado avalia algumas coisas demasiadas. Então faz um leilão e deixa. E daqui a pouco pode ser arrematado por 20%. Tudo bem, mas é leilão deserto. Pode ter certeza. Mas então justifica. Bom, se aparecer um comprador só, é uma área que tu não pode construir, okay. É uma área que tu não pode botar uma empresa, é uma área que tu não pode botar uma escola. Mas se aparecer alguém que ia pagar o dobro? O Internacional está recuperando escolas. Você veja bem o emprego que só o projeto em si vai gerar. Não é? Eu acho que tem que ser uma análise maior aí, não é? E colocar também a grife internacional, e repito, assim como a grife Grêmio, não é? Como elementos e materiais que pertencem ao Estado. Privadas. São privadas. Para colaborar. Internacional não falou nada. Não, mas tu falaste com conhecimento de causa. Internacional e Grêmio são instituições que, ao longo da sua história, trouxeram benefícios para o Estado sem utilizar da estrutura do Estado. Sem privilégio, perfeito, o Rio Grande do Sul talvez seja um dos grandes estados, o único que não tem um estádio estadual, bancado pelo governo. Ótimo. Não, vamos lá. Tu imagina se o Internacional não tivesse o Beira-Rio e o Grêmio não tivesse a parceria com a S na Arena. O gaúcho ia ver futebol onde? O gaúcho não ia ter o direito de ver futebol. Não, como não ia ter direito? Claro que... Por que isso? Mas não ia ter estádio. Tá, mas aí o governo é que tem que fornecer futebol? São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Minas Gerais tem. Então faz o seguinte, Bahia o gaúcho tem, que é aqui, Ceará tem, o gaúcho, Pernambuco tem. Então que se mude, tá? Eu gosto de futebol, estou falando, aqui é um cara que gosta de futebol. Não, mas a gente não pode fazer como sendo política de Estado. Mas não é uma promover futebol. Eu estou dando uma contrapartida. Estou usando argumentos que estás utilizando. Eu estou dando contrapartida. Se não fosse isso, não teríamos... Veja do ponto de vista da movimentação de comércio que houve esse ano aqui, uma final de Copa de Brasil, uma semifinal de Libertadores, traz riqueza, o comércio de Porto Alegre, hotéis lotados, etc., traz riqueza material. Mas se classificar para o final, né? Inter e Grêmio ganham com isso. Tem uma função social também. Claro que tem o futebol, é uma perspectiva para muitos,
de mas vida, com este argumento, qualquer coisa, qualquer atividade econômica traz Grêmio benefício. Internacional não são qualquer. Tá, agora eu gostaria de ouvir só qual que é a contrapartida que o projeto... Fazem parte. Qual que é a contrapartida que o projeto internacional... 3 milhões de reais, o Internacional 3 milhões e 200 vai aportar na construção de escolas. São 3 escolas, se não me engano, em Guaíba. Então tem uma contrapartida, sem falar no investimento. E convênio com o município de Guaíba, com as crianças. Sem falar no investimento que o Internacional vai fazer, que sem dúvida vai trazer um retorno também pela movimentação lá de obra, etc., no local que estava, infelizmente, marcado, invadido, às moscas, sem utilização nenhuma. Não é? Então, acho que não é um motivo. Eu não sou contrário a vender, mas que colocasse a venda e que aparecesse a melhor proposta. E se fosse o Inter, muito bem, ótimo. Mas assim, tu tem que ver também do lado de Guaíba, porque se vai só mercado, aprovado, vou fazer em Porto Alegre. Do interesse de Guaíba, exatamente, com já autorização. Lá a logística é ruim. Tu entende? Então, se a logística é ruim, estás dizendo que existe uma ineficiência. E essa ineficiência o mercado paga. Esse é um dos problemas que tem o planejamento dirigido. Não, a logística, eu digo, é ruim na questão do distanciamento. Quer dizer, sai do Beira-Rio, se eu vou para o mercado, eu vou comprar um aqui na Zona Sul. Então, mas por que aceitaram lá, então? Mas tem que ter vantagem no processo. Ok, certamente uma área lá é mais barata do que uma área aqui. Isso já é natural, não, mas isso é da natureza. Talvez eu compraria uma área menor aqui, porque a área utilizada pelo Internacional, ela é um percentual pequeno, em cima de 30% sobre toda a área. Mas o valor... Eu estou comprando 70% de uma área que eu não vou ter utilização. O valor ele já tem... E vou ter obrigação de manutenção. Mas ali ia se instalar a Ford, por que se transformou numa área menor? Olha, veja bem, a Ford ia se instalar aí em 90 e pouco. De lá para cá... Prisca zero. Em Prisca 98. 98. Código de lá para ambiental. cá, exatamente. Mudou muita coisa, criou as zonas de preservação. De fato, então, isso o Estado deve otimizar a utilização do seu acervo imobiliário, né, espalhado pelo Estado, que não faz. E, na minha opinião, em sendo usado por gaúchos, utilizado, obviamente, para o bem do Estado, é muito importante. Várias doações são feitas para municípios. Isso é fundamental. Vai lá. E no caso do Internacional foi igual ao Grêmio e, repito, fazem parte do... Um erro não justifica o outro. Se eu pudesse voltar no passado... Mas não é um erro. O Odorico Romano disse que não foi a mesma coisa, mas esse debate prossegue. O Odorico Romano tem que explicar a do Cristal. Essa ele tem que explicar do Cristal, na frente do Barra Shopping. Direito de resposta ao Odorico Romano. E não é um assunto para ser granalizado. Não tem. Não. Nós temos que encerrar. Senhores, olha, foi muito bom, foi excelente. Essas discordâncias dão a pimenta que faz o programa ser o que é. Eu gostaria de agradecer, Camilo, por ter vindo novamente. Boa noite. Eu agradeço o convite, foi um prazer conversar com o nobre deputado aqui. Você vai ser sempre deputado. Exatamente. Pena que é colorado, é só isso. Eu tenho só uma virtude, é a única virtude que eu tenho. Zaca, obrigado por ter vindo ao programa. Volta outras vezes, por favor. Prazer é meu. Turra, obrigado. Eu que agradeço. Um abraço também, pro pai. Uma satisfação. Será entregue. Tá firme. E diminuir o ritmo, mas segue que é uma das grandes figuras públicas desse Estado. Francisco Turra não consegue diminuir o ritmo. Mas é verdade, eu faço aqui as palavras do Zac, as minhas. O Francisco Turra é um dos grandes quadros do Rio Grande do Sul. Nós voltamos amanhã. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.